Graças a Deus. Estamos de 23 horas e 37 minutinhos. Não poderia sair daqui sem antes deixar uma palavra de Deus para a nossa meditação. Nessa noite de quarta-feira, você que está desde as 22 horas ouvindo essa programação e já ouviu louvores, já ouviu palavra aqui, que tudo for falado, que foi entoado e ainda continuar sendo falado nesta emissora, seja para edificação da vossa vida. Aleluia! A Bíblia diz em Romanos 10:17 que de sorte a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E para ministrar essa palavra, eu quero trazer um texto da palavra do Senhor aqui em Romanos, nosso livro inicial dessa noite. Aqui onde nós lemos, aqui para iniciar nossa programação. E nós queremos trazer aqui uma palavra de Deus para as nossas vidas. O versículo 35 em diante vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Repetindo, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Essas são as palavras de Paulo escrevendo ali a carta aos romanos, a igreja que estava instalada em Roma. Repare que Paulo não está no momento ali em Roma, ele está em Corinto na sua terceira viagem missionária. E como já diz a história, ali no ano 58 depois de Cristo, Paulo escreve essa carta preocupado com os nossos irmãos que estavam ali instalados em Roma. Aleluia! Estavam ali na congregação de Roma. E aqui ele vai falar diversas coisas. E uma das coisas que nos chama a atenção, que ele vai começar dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui no versículo 31, ele vai estar ali falando aos nossos irmãos que estavam em Roma, que eles tinham um Deus que tudo podia fazer por eles. Ele estava querendo dizer que não deviam temer ninguém, porque o que estava sustentando Roma não era o governo daquela época, não. O que estava sustentando Roma não era os empresários daquela época. O que estava sustentando a igreja em Roma era, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata. Glória a Jesus. Repare comigo que devia parecer algo ali que não estava fora do normal ali naquela igreja. Nós sabemos que era uma igreja muito rica, mas que passava por algumas diversidades, aleluia, algumas indiferenças entre os próprios cristãos ali daquela igreja. E repare que ele estava incentivando aos irmãos a continuar, aleluia, na jornada, a continuar a congregar, a continuar, aleluia, a fazer o ID do Senhor, aleluia. Enquanto ele estava na sua terceira viagem missionária, ele estava preocupado com esta igreja e ele estava escrevendo essa carta para os irmãos que estavam ali em Roma. E ele falava que não era tribulação, aleluia, que ia separar aquela igreja, não era a tribulação que ia separar aquela igreja do amor de Cristo, aleluia, porque aquela igreja, aleluia, era firmada na rocha. Aquela igreja, ela tinha Cristo como um centro dela, aleluia. Aquela igreja, ela era forte, ela era rica, ela era sábia, mas como toda igreja não é perfeita, ainda falta alguma coisa a se fazer, aleluia. Ele estava falando isso porque ali está o
passando por algum momento de crise, algum momento de tribulação. Assim é nós na nossa vida. Muitas das vezes nós passamos por momento de tribulação, dificuldade financeira, aleluia, dificuldade para arrumar emprego, dificuldade para arrumar serviço, dificuldade para fazer aquela faculdade, dificuldade para viajar, aleluia, dificuldade para montar o próprio negócio, e muitas das vezes não dá certo, e às vezes a gente fica frustrado e perguntamos para Deus por que acontece tudo isso, aleluia. Repare que essa igreja, aleluia, apesar de ser uma igreja rica, aleluia, mas passava por dificuldades, aleluia, apesar de ser uma igreja inteligente, mas passava por dificuldades, mas não era a tribulação que vinha tirar os irmãos do foco, aleluia, da visão, a qual Paulo tinha instalado em seguir a Jesus Cristo, aleluia. Não era angústia, não era perseguição, eles passavam por muitas coisas ali acontecendo, e ele estava sempre ali ensinando, exortando os irmãos que, apesar de passar fome muitas das vezes, não ter roupa para vestir, aleluia, passar por perigo muitas das vezes, e às vezes até prometido de morte. É isso que o evangelho nos traz. O evangelho é diferente de muitos que pregam por aí. O evangelho de cruz, ele é diferente de muitos evangelhos que pregam por aí. Pregam que servir a Deus, aleluia, é viver, deixar uma vida de dificuldade e viver um mar de maravilhas. Eles pregam por aí que nós não teremos problema. Vem para Jesus e os seus problemas acabaram. Esse evangelho tabajara, aleluia. Mas a Bíblia aqui, ela está relatando que dessas coisas elas vão acontecer na vida de cada igreja, na vida de cada cristão, de cada ser humano, aleluia. Ele vai continuar dizendo: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, aleluia, por aquele que nos amou. Não é pelas nossas forças. Os irmãos, eles tinham condição de ali ajudar outras pessoas, mas tinha indiferença entre eles mesmos. É assim hoje que está a população, tem indiferença entre eles mesmos. Porque um é de igreja A, de igreja B, eu não vou estender a minha mão para esse aqui porque ele congrega em outro lugar, ele não é do mesmo povo ali que vai morar no céu. É aquela exclusividade, como se Deus viesse, como se Deus prometesse enviar a este mundo para buscar somente a sua igreja, pessoas que estão vivendo desta maneira, aleluia, equivocada. Ei, Deus vem buscar todos aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue de Jesus, aleluia. Ele vai dizer sim que nós vamos vencer neste mundo, aleluia. Nós vamos vencer, mas não pelos nossos méritos, mas por aquele que nos amou, para aquele que nos amou, ou seja, Jesus Cristo. Nós só temos a vitória porque Jesus um dia, aleluia, pagou um preço na cruz do Calvário, aleluia. Essas coisas elas deviam acontecer naquela igreja, essas coisas elas devem acontecer na igreja do século atual, aleluia. Tem que ter perseguição. O crente que não passa pela perseguição, ele está vivendo o evangelho errado. Tem que ter muitas das vezes calúnia, muitas pessoas te caluniam, muitas pessoas zombam de ti, aleluia, por fato de você exercer a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Tem que ter tudo isso, mas não é isso que vai nos separar do amor de Cristo. Jesus vai falar em uma das vezes ali em João capítulo 16 versículo 33, que no mundo teríamos aflição, aleluia, mas tem de bom ânimo, ei, você aí do outro lado, mas tem de bom ânimo, que o Senhor venceu, aleluia, o Senhor venceu. Eu seria hipócrita em dizer que você vencerá também, como muitas pessoas estão falando. Ei, você só vai vencer se estiver com Jesus. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você só vai vencer se estiver com Jesus. Eu não vim brincar com a tua fé nessa noite, aleluia, eu não vim brincar com a tua fé nessa noite. Ei, você só vai vencer se estiver
com Jesus, aleluia. E a prova disso, que ele vai continuar dizendo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades no presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa criatura, aleluia, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada disso vai nos separar. A igreja, ela tem um destino, esse destino muitas das vezes tem um difícil acesso para chegar lá, muitas das vezes tem coisas no meio do caminho que eu e você temos que passar. Às vezes é a perseguição, às vezes é a fome, mas está servindo a Deus, está sendo fiel a Deus, aleluia. Eu não estou falando você está sendo fiel na sua oferta, sendo fiel no seu dízimo, não. Eu estou falando de ser fiel a Deus, não só naquilo que tu pode oferecer, mas naquilo que tu representa, naquilo que tu é, no dia a dia, aí fora, no seu trabalho, na sua casa, na rua, quem sabe conversando com os amigos. Ser fiel a Deus, aleluia, no teu modo de viver. Essas coisas, elas não vão nos separar de Cristo, essas coisas, elas não vão nos separar de Cristo. É necessário que isso aconteça sim, mas em todas as coisas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Se estamos com Jesus, nós somos mais do que vencedores. Vencedor, Senhor, vencedor duplicado, vencedor duas vezes, porque nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Jesus vai falar ali em João, no capítulo 16, no versículo 33, a qual nós recitamos aqui nessa noite, e ele vai dizer que ele venceu o mundo, aleluia. E a gente só vai vencer o mundo se estivermos com Jesus. Não é os nossos méritos, não é a nossa capacidade que vai nos colocar em alta posição, não. É pela misericórdia de Deus, é pela bondade de Deus, é pela nossa entrega ao Senhor que nós vamos vencer todas essas coisas. Irmão, vai valer a pena? Vai, aleluia, vai valer a pena, porque o Senhor virá buscar a sua igreja. Falta só isso aqui, um pouquinho de tempo, e que aquele que há de vir virá para buscar a sua igreja, aleluia. E essas coisas não vão nos separar, ainda que se Jesus não voltar hoje, se Jesus não voltar amanhã, se Jesus não voltar na sexta, no sábado, mas estamos passando pela prova, dando glória a Deus e aleluia, e firmes e convictos na promessa que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Portanto, aguarde, portanto, espere, aleluia, que nada dessas coisas venham separar do amor de Cristo. Continua carregando a tua cruz, mesmo muitos falando ao contrário, zombando de ti, continua carregando a tua cruz, aleluia, continua carregando a tua cruz, que não venha bater o desânimo, que não venha ficar cabisbaixo, toda palavra para te desanimar, que possa cair por terra, e que tu venha continuar carregando a tua cruz, e que nada venha fazer você parar, nada venha nos tirar da presença de Deus, que nada venha nos tirar da vontade de Deus aqui nessa terra. Eu tenho um propósito aqui nessa terra, você aí do outro lado tem um propósito nessa terra, aleluia. Deus ainda não te recolheu porque Ele tem uma chamada na tua vida, você ainda tem um trabalho para fazer para Deus ainda nesta terra, independente da situação que você estiver, ainda Deus conta contigo, aleluia, para pregar esse amor para outras pessoas, aleluia, que estão aí no mundo afora,
fora precisando ouvir esta palavra. Assim como eu e você estamos ouvindo a voz de Deus nessa noite, tem pessoas que precisam ouvir você falar deste amor, para que elas venham se entregar a Jesus e viver esse amor verdadeiro. Aleluia. Quando o amor que acaba não é um amor verdadeiro, se o amor acabou porque não era amor, aleluia, o amor verdadeiro ele continua, aleluia, o amor verdadeiro ele continua, porque Deus amou o mundo, é deste amor que eu estou falando, é deste amor ágape, é deste amor incondicional, de um Deus para uma criatura, de um celestial, para um terreno aqui na terra, aleluia, para um ser terreno aqui na terra, para uma pessoa aqui na terra, é desse amor que eu estou falando. Ei, em nome de Jesus Cristo, recebe essa palavra, em nome de Jesus, e te apressa, porque Deus quer salvar outras pessoas através da tua vida, em nome de Jesus.